Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para estudarmos mais um trecho da carta de Paulo à igreja em Corinto. Hoje, Paulo vai estar explicando para aqueles irmãos, nesse trecho da carta, aquilo que motiva o coração dele para exercer o ministério. Afinal, por que alguém tão dotado, alguém tão culto, que falava tantos idiomas, que tinha estudado tanto e que no mundo, numa projeção profissional normal, Paulo teria grandes expectativas, Paulo poderia ter alcançado grandes cargos, né, postos assim elevados, e no entanto Paulo se submetia a chicotadas, a ser rejeitado pelos judeus que diziam que ele pregava contra a lei, Paulo pregava contra aquilo que eles haviam aprendido, também era rejeitado pelos gentios que não entendiam o cristianismo. Paulo era açoitado pelos líderes religiosos, mesmo quando Paulo ajudava, expulsava demônio ou cuidava de alguma coisa, acabava que os líderes daquela cidade não gostavam do que Paulo fazia e acabavam ali prendendo Paulo sofrendo naufrágios. Afinal, o que motivava o apóstolo? Em meio a tantas coisas que nós, se formos sinceros conosco mesmo, olharíamos e diríamos que Paulo era uma pessoa fracassada. Hoje nós temos o apóstolo como o grande precursor do cristianismo, mas nós estamos lendo a história já toda completa, o início, o meio e o fim do ministério de Paulo. Agora, quem convivia com Paulo tinha visto o início de Paulo ali, estudando, se dedicando e pensado em tudo aquilo que Paulo poderia ser. E agora via o que Paulo estava vivendo, aqueles açoites, aquelas perseguições, sendo rejeitado por todos e vendo além a morte de Paulo ali naquela prisão em Roma, quando o próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer: eu estou só, todos me abandonaram, venha logo, traga minha capa porque o inverno se aproxima, traga os meus livros, os meus pergaminhos. Então, alguém que olhasse ali diria que Paulo não havia tido sucesso, que Paulo não havia alcançado os seus objetivos. No entanto, aqui e em outros momentos, o apóstolo vai dizer a respeito daquilo que motiva ele, o apóstolo vai falar a respeito do prazer que ele tem, a ponto dele dizer que para ele o viver é Cristo, ou seja, ele quer viver pregando e falando de Cristo, e a morte para ele é lucro. Paulo não tem medo da morte. E nesses 7 primeiros capítulos da carta de 2 Coríntios, Paulo está ali defendendo o seu ministério, falando, e nesse texto em especial aqui, nesses versículos de 11 a 17, ele vai nos mostrar aquilo que motiva ele. E Paulo começa dizendo que o que motiva ele é o temor e o amor. Pode até parecer conflitante, né? Poxa, alguém que ama tem medo, mas é aquele temor, não um temor que paralisa, que petrifica, mas um temor de respeito, um temor de reconhecimento, um temor de saber que deve a sua vida a Deus. E é isso que faz Paulo estar motivado para pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Mas vamos orar, vamos ler o texto bíblico. Eu vou pedir a paciência de vocês, porque eu vou ler desde o primeiro versículo do capítulo 5, que é para a gente poder ir dando aquela relembrada daquilo que estudamos nas 2 aulas anteriores e botando a nossa cabeça ali dentro do eixo, né, os nossos pensamentos no eixo para o ponto que estaremos estudando hoje. Mas primeiro vamos orar, pedindo a Deus que nos conduza nesse estudo e que Ele fale aos nossos corações,
que Ele nos conceda a mesma motivação que Ele concedeu a Paulo, de pregarmos o Evangelho em toda e qualquer circunstância. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o Teu nome. Senhor, nós te agradecemos pela Tua grandeza, pela Tua infinita bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos porque o Teu Evangelho chegou até nós. Nós te agradecemos por vidas, ó Deus, como a do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos, Senhor, também de vários missionários que deram a sua vida, Senhor, saindo de suas casas, de seus países, para que o Evangelho pudesse alcançar os mais diversos pontos da terra. Nós te agradecemos por essas vidas, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações, para que nós também, Senhor, possamos nos doar mais, possamos, ó Deus, com temor e com amor, propagar o Teu Evangelho. Nós te pedimos essas bênçãos, Senhor, te pedimos esse privilégio, em nome de Jesus, amém. Vamos fazer a leitura bíblica, então, a partir do versículo 1, mas volto a enfatizar que estaremos estudando, nos dedicando aos versículos 11 a 17. Se você perdeu as aulas anteriores, busca lá as 2 aulas anteriores, elas já começam a tratar aqui o capítulo 5. Esse capítulo é um capítulo com muito conteúdo, um conteúdo denso, até um tanto quanto difícil realmente para prepararmos a aula. Vale a pena os irmãos reverem as aulas, não é? E anotarem aí, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode escrever lá no chat, né, embaixo ali no canal no vídeo do canal, que a gente vai estar respondendo. Então, logo nós observemos as indagações. Mas vamos lá. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre por bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem, o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós aqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste mundo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando Paulo começa aqui o versículo 11, ele liga o versículo 11 ao versículo 10. Como eu tenho falado,
a carta, não é? Ela não é dividida em capítulos e em versículos. Como nós escrevemos uma carta, o texto é completo. E aqui, esse versículo 11, apesar de ter sido dividido, ele liga imediatamente ao que o versículo 10 estava falando. Paulo, no versículo 10, ele está dizendo que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito aqui no corpo, por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Irmãos, aquilo que cremos e o modo como expressamos tais convicções são duas coisas que andam junto, não é? Nós cremos em Deus. E como é que nós expressamos essa crença em Deus? E Paulo, ele costuma sempre associar o dever à doutrina. Existe a doutrina e Paulo vai falar também a respeito do dever, que essa doutrina, né, em que demonstrarmos aos outros que temos essa doutrina, que cremos nessa doutrina, que essa doutrina nos é importante, mostra um comportamento que seja equivalente, que seja ali significativo para aquela doutrina. Eu não posso dizer que creio numa coisa e ter um comportamento completamente diferente à parte daquilo em que digo que creio. Então, Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele tem sempre essa característica de ligar, né, associar dever com a doutrina, pois o que Deus fez por nós deve nos motivar a fazer algo para Deus. Eu não faço boas obras, eu não prego o evangelho. Paulo não se entregou de corpo e alma a pregação do evangelho porque ele queria comprar um espaço no céu ou porque ele queria que Deus o salvasse. Paulo faz aquelas coisas porque ele era grato a Deus pela salvação que Deus havia outorgado à vida dele por meio da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então nós precisamos nos dedicar à obra de Deus, não para agradar a Deus, não para pontuar com Deus, não para que nós possamos ser salvos, mas é uma atitude de gratidão por Ele, por tudo que Ele nos fez. Paulo vai dizer, João vai dizer, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós amamos a Cristo, nós somos gratos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Eu não vou fazer para poder receber, eu já recebi, por isso eu faço. Existe uma diferença aí nessa ordem das coisas, né? E a ordem, né, dos fatores realmente altera o resultado nesse caso. Porque se eu faço pensando que dessa forma eu vou alcançar a salvação, que por meio das boas obras eu alcanço a salvação, por meio das boas obras eu faço isso, eu ganho aquilo, então eu estou completamente equivocada e eu não sou salva. Por quê? Porque eu estou querendo comprar a salvação por mim, com os meus méritos, com os meus fazeres. E a salvação, ela nos é dada por meio da graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu não faço, então, para receber. Eu já recebi, por isso eu faço. Mas eu preciso demonstrar, irmãos, é uma prática, não é que eu precise necessariamente, porque o fato de eu não o fazer não quer dizer que Deus vai me tirar a salvação. Mas quando nós recebemos alguma coisa, quando alguém faz algo por nós somos gratos àquela pessoa e nós procuramos demonstrar a nossa gratidão retribuindo aquilo que a pessoa fez por nós. Então aqui o apóstolo justo, ele está nos chamando a atenção para esse fato,
Cristo morreu por nós. E olha o que ele vai falar no versículo 10. Que todos nós vamos nos encontrar no tribunal de Cristo. Todos nós vamos ser julgados pelas nossas ações. E lá na primeira carta, quando nós estudamos, Paulo fala que as nossas ações elas vão passar pelo fogo. Então, se o que você construiu, se o que você fez foi palha, vai ser totalmente consumido. Se o que você fez foi uma obra preciosa, então ela vai ser ali purificada, renovada. E Paulo aqui, nesse versículo 10 e 11, eles estão intimamente ligados, porque Paulo está falando sobre isso. Ele diz que nós vamos nos encontrar com o Salvador que nos ama. E que Salvador é esse, irmãos? Lá em Romanos 8, versículo 31, Paulo diz que o nosso Salvador, ele fez tudo por nós. Olha o que Paulo fala aqui em 8:31. Né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, Deus é por cada um de nós. Então, como que eu não vou ser grata? Como que eu não vou buscar viver uma vida de santidade por esse Deus, não é, que tudo fez por mim? Como que eu não vou buscar demonstrar a minha gratidão por tudo aquilo que ele me fez? Além de ligar desse versículo 11 está ligado ao versículo 10, é muito interessante porque esse texto aqui, ele está falando sobre a respeito da motivação de Paulo em pregar o evangelho, mas esse texto também, esse versículo 11 e 12, ele nos fala também muito a respeito de que maneira o cristão pode se preparar para o tribunal de Cristo. Você nunca temeu, você nunca parou para pensar que você vai se ver ali totalmente desnudo diante de Cristo e todos os seus atos serão julgados, todos os seus atos, perpassarão, porque, irmãos, nós fazemos muita coisa aqui na terra que nos envergonha, que nos envergonhamos dos nossos atos, mas ficamos tranquilos porque muitas vezes as pessoas não sabem aquilo que nós fizemos. É muito comum quando a gente vê filme de julgamento, filme policial, ou até mesmo na vida, no dia a dia, a gente vê que muitas das vezes a pessoa, ela não se arrepende do que ela fez. Ela fez uma coisa errada, ela cometeu um crime, mas ela não se arrepende do que ela fez. Ela tem vergonha da exposição que ela teve. Ela fica com vergonha porque todos ficam sabendo. E quando nós estivermos diante de Deus, nós vamos ser desnudados. E Deus, não é assim como ele falou lá para Samuel, quando ele manda Samuel à casa do pai de Davi para ungir Davi como rei, todos os irmãos de Davi, eles são apresentados ali diante de Samuel, e Samuel começa a olhar, e aí Deus fala para ele: Samuel, você está olhando para o exterior, você está se encantando com a aparência. Eu não olho para o exterior, eu olho para o interior. Ele olha para aquilo que vai dentro do nosso coração, ou seja, Deus não se impressiona com as nossas ações. Deus não se impressiona com as nossas ações. Ele olha a razão pelo qual nós estamos fazendo aquelas coisas. Ele olha para o nosso coração, para a nossa intenção. É isso que impressiona Deus. É isso que alegra o nosso Salvador. E aí, então, nós podemos estudar aqui nos versículos 11 e 12 a maneira como o cristão pode se apresentar no tribunal de Deus. Primeiro, no versículo 11, Paulo vai dizer que nós precisamos nos apresentar no tribunal de Deus. Olha como ele fala: e assim conhecendo, quer dizer, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, quer dizer, sabendo que eu vou me apresentar diante do tribunal de Cristo,
conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens cabalmente conhecidos por Deus e espero também que a vossa consciência o reconheça. Ou seja, é por temer a Deus. Como que nós vamos nos encontrar no tribunal, nos apresentar diante do tribunal de Cristo? Com temor, com respeito, sabendo a autoridade, a majestade, a grandeza, o amor, a infinitude. Irmãos, nós vamos nos apresentar diante de alguém que não é homem. Aqui na terra nós nos apresentamos diante de um juiz que é homem também, e muitas das vezes nós vamos com temor diante de pessoas que são tão ou mais falhas até do que nós que estamos ali sob julgamento, pessoas que não têm a capacidade. Quando trabalhava e precisava frequentar tribunais, a minha percepção era que o papel do juiz era tentar ver quem mentia menos. Porque as pessoas chegavam lá e mentiam descaradamente perante o juiz. E o juiz aí precisava filtrar ali para tentar ver quem é que estava mentindo menos. Agora, o tribunal pelo qual todos nós vamos passar, vamos estar ali, ser julgados, é o tribunal onde Deus estará nos julgando, o tribunal de Cristo. E ali ele é onisciente, ele sabe o nosso pensamento, ele é onipresente, ele sabe tudo que nós fizemos aqui na terra. Então, como é que nós precisamos nos apresentar nesse tribunal? Com temor. Não é com medo paralisante, como eu disse no início da aula, mas é com temor, com respeito, sabendo diante de quem você estará se apresentando. Nós estaremos nos apresentando. A verdade sobre cada um de nós será revelada no dia do juízo divino. Isso não é pesado? Isso é tremendo. Paulo diz que o que ele é está claro para Deus e ele espera que esteja claro para a consciência dos coríntios. Olha o que está aqui, olha. E espero também a vossa consciência nos reconheça. Paulo está dizendo, olha só, eu vou me apresentar com temor no tribunal de Cristo. Ele sabe a razão pelo qual eu tenho cada um desses comportamentos. E eu espero que isso esteja claro para vocês também. Que é dessa forma, é por esse motivo que eu me comporto da forma como eu me comporto. É por isso que eu faço as coisas que eu faço. Paulo, na verdade, acredita que os coríntios já tenham esse entendimento, irmãos, de que ele, não é, Paulo, ele estava sendo julgado e os coríntios diziam, né, os falsos mestres, os falsos apóstolos diziam que Paulo, ele era ruim de retórica. E eu fico assim pensando, falei, como que Paulo pode ser ruim de retórica se Paulo, ele discursava, não é, Paulo discursou no Sinédrio, Paulo discursou ali em Atenas, Paulo debatia com grandes filósofos e pensadores da época, e eu fico assim medindo, mas o modo como Paulo pregava ali em Corinto era diferente. Então eles diziam, Paulo, pessoalmente, ele não nos impressiona. Quando ele escreve com muito ardor, com muita pompa, com muita ênfase, né, com muita locução, mas quando ele vem pessoalmente, ele não nos impressiona, porque aqueles homens eram homens pompudos, homens orgulhosos, homens vaidosos, né, cheio de oratória, cheio de pompas, mas Paulo, ele não se comportava assim ali em Corinto. Por quê? Porque ele sabia da necessidade das pessoas ali na cidade de Corinto, da forma como elas se impressionavam com isso. Então Paulo, ele não vai tratar, ele não vai levar, ele não vai dessa forma ali para aquelas pessoas. Por quê? Porque elas são impressionáveis. E aí eles iriam se impressionar com o apóstolo, da mesma forma que eles se impressionavam com os falsos mestres, e eles não iam se impressionar com o evangelho. E Paulo, ele estava ali para pregar o evangelho e não para se elevar e não para ser
louvado, admirado por aquelas pessoas. Paulo queria que eles louvassem o evangelho, a morte de Cristo. Paulo queria que eles louvassem o sacrifício de Cristo, a ressurreição, o poder de Cristo em ressuscitar. Paulo não queria que se falasse dele como evangelista, mas ele queria que se falasse do evangelho. A segunda forma, irmãos, como nós devemos nos preparar para enfrentar o tribunal divino, o tribunal de Cristo, é que devemos ter cuidado para não depender do louvor dos homens. E esse versículo aqui, o 12, ele está diretamente ligado ao versículo 1 do capítulo 3. Olha só. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por vossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Agora vamos ler lá o capítulo 3, versículo 1, o que Paulo está falando. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos? Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Esse texto aqui dessa carta é linda, porque Paulo vai dizer, olha, vós sois a minha carta, vocês são. O que vocês sabem, o que vocês creem é porque eu estive aí, porque eu preguei. Então, querem a minha recomendação? A minha recomendação são vocês. E nesse versículo 12 aqui, Paulo está novamente dizendo, nós não estamos nos recomendando novamente a vocês. A minha recomendação já são vocês. Vocês é que é a minha carta de apresentação, vocês é que são o meu currículo. Não é? Nós não desejamos que damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa. Eu não quero que vocês me louvem, eu não quero que vocês admirem, eu não quero que vocês, irmãos, e aí trazendo para os dias de hoje, tenham um pastor do qual, olha aqui o currículo do meu pastor, o meu pastor fez isso, o meu pastor fez aquilo, o meu pastor fez mais aquilo outro, o meu pastor é assim, o meu pastor é seguido por milhões e milhões de pessoas. Irmãos, isso tudo é muito precioso e eu não estou dizendo que o pastor não deva ser, não deva ter, pelo contrário, o pastor de fato tem que estudar, o pastor de fato deve se preocupar, mas nós não podemos louvar o pastor pelos títulos do pastor. Porque o pastor, e isso, irmãos, quando nós fazemos isso, nós estamos jogando ele até no fogo, assim, jogando ele numa armadilha satânica. Porque a vaidade, ela nos acomete. Então, quando você começa a exaltar, a louvar a pessoa, no caso aqui, o pastor, ele pode ser acometido pela vaidade e até cair em pecado. Ele deve ser apenas o pregador, ele está aqui, o evangelista, ele está pregando e vivendo Cristo. E nós vamos amá-lo, nós vamos respeitá-lo, nós vamos sim até admirá-lo. Mas precisamos entender que o que ele é apenas para poder pregar o evangelho. Nós temos que amar aquilo que ele é em Cristo e não aquilo que ele é na carne. É isso que Paulo está explicando aqui. Eu não estou aqui para dar motivo a vocês para se gloriarem em mim. Paulo não impressiona tanto quando está pessoalmente. Paulo, em outras palavras, hoje Paulo diz assim, olha, eu não estou me importando se vocês estão se impressionando comigo ou não. Eu não estou aqui para que vocês se impressionem comigo. Eu estou aqui para pregar Cristo. Querem minha carta de recomendação? São vocês. Não estou aqui para novamente falar e pregar de mim mesmo. E ele vai dizer, eu anotei aqui o seguinte, que se vivermos apenas em função do louvor dos homens, não receberemos o louvor de Deus no tribunal de Cristo. Quer se preparar para o tribunal de Cristo? Então tenha temor a Deus e não se glorie em si mesmo. Não se glorie em si mesmo.
O oponente de Paulo diziam que pessoalmente Paulo não impressionava e que sua palavra era desprezível. E alguns dos membros da igreja de Corinto, que haviam se convertido por meio do ministério de Paulo ali naquela cidade, caíam na armadilha, ouviam o que essas pessoas falavam e estavam ali questionando Paulo. Versículo 13. Porque se enlouquecemos é para Deus e se conservamos o juízo é para nós outros. Quando a gente vai lá em Atos, a gente pode entender um pouco o que Paulo está falando aqui. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 26, versículo 11. O apóstolo, ele afirmou que ele havia agido, não é, como um ensandecido quando ele perseguiu a igreja. Lá em Atos 26, versículo 11. Ele diz assim, olha: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo nas cidades estranhas, os perseguia. Ou seja, Paulo, ele agia como um ensandecido. Paulo agia como louco antes de aceitar a Cristo. Mas antes de aceitar a Cristo, seu comportamento, que para ele era de um louco, de um ensandecido, para as pessoas, para a sociedade, para a igreja, não era um comportamento de um ensandecido. Mas o comportamento atual de Paulo, em que Paulo diz que ele não se considera um louco, as pessoas consideravam Paulo louco, Paulo fanático, eles consideravam Paulo um fanático. Aí está lá no capítulo 26, versículo 24. Olha o que Agripa vai falar para ele. Festo, né? Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. É interessante, não é? Então, Paulo, quando ele estava lá no mundo, quando ele perseguiu os cristãos, mesmo em cidades estranhas, ele sabia que tinha um cristão lá, ele ia lá, perseguia, matava, obrigava aquela pessoa a negar a Cristo. Aí, para todo mundo, Paulo tá, ok, é isso aí, Paulo é voraz na defesa, né, da lei, Paulo é o homem. Agora, Paulo pregando a Cristo, sem perseguir cristão, dedicando a sua vida à pregação do evangelho, sofrendo naufrágios, sofrendo açoites, sofrendo prisões, né, passando dificuldade, como ele mesmo diz: eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, eu sei ter muita roupa, eu sei não viver nu, eu sei ter muito alimento, eu sei passar fome, eu sei ter onde repousar, eu sei viver aí no né, ao relento. Paulo disse que ele sabia, né, viver em todas as coisas, e ele era vencedor, mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor, em todas essas circunstâncias eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aí as pessoas olhavam para Paulo e diziam: não, esse cara é louco, esse cara é louco. E é isso que ele está dizendo aqui: porque se enlouquecemos, é para Deus. Se eu sou fanático, se eu sou louco, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Se eu não faço nada disso e aí vocês vão me considerar uma pessoa sã, eu estaria fazendo para vocês e não para Deus. Interessante, não é esse versículo? Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Por quê? Por que Paulo fazia todas essas coisas? Por que Paulo, para a sociedade, agia como um louco? Era fanático, considerado por muitos fanático. Paulo responde: é o amor de Cristo, o amor de Cristo me constrange. E aí, na outra divisão que tem o texto, né, porque eu citei uma divisão, que é a de
como podemos nos preparar para o tribunal de Cristo? Então, está contido aí no versículo 11 e no versículo 12. Eu me preparo para o tribunal de Cristo com temor. E no versículo 12 ele diz, eu me preparo para o tribunal de Cristo não querendo gloriar-me a mim mesmo, que eu seja gloriada aqui na terra, porque se eu sou gloriada aqui na terra, eu deixo de receber a glória de Deus. Então, como que eu me preparo para o tribunal de Cristo? Com temor e agindo de acordo com a vontade de Deus e não pelos padrões do mundo. E agora, a partir do versículo 13 e 14, nós entramos numa outra divisão que o texto pode ter, que é justo o que faz ali o título da nossa aula, que é motivação para o ministério. Então, quais são as motivações para o ministério? Em primeiro lugar, os versículos de 11 até o 13, em que Paulo fala que é o temor, novamente o temor, irmãos, o que motiva Paulo é temer a Deus. Esse é um dos motivos. E o segundo motivo que motiva Paulo a pregar o evangelho é o amor. Por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange. E é interessante porque, irmãos, as pessoas consideravam Paulo louco, mas Cristo também foi identificado como louco algumas vezes. Então, Paulo, ele acabava que ele estava em boa companhia, né? Estava lá nos loucos. Se Cristo também era considerado louco, ele também era considerado louco, ele estava de boa, ele estava em boa companhia ali ao lado de Cristo. Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange. Paulo desconsidera a acusação de ser louco, pois sua motivação fundamental não é com a sua reputação ou a sua honra, mas é com o amor de Cristo por ele. O amor de Cristo, que foi um amor que se entregou, um amor sacrificial, um amor de entrega. Ele é Deus, ele saiu do céu, ele largou a sua majestade e se humilhou aqui, tornou homem. E ele morreu numa cruz que era considerado pelos judeus como maldito todo aquele que morria na cruz. E Paulo diz que quando ele lembra dessas coisas, quando ele percebe isso, então ele nada mais importa aqui. Porque se Cristo foi capaz de fazer tal coisa, como que ele vai agir diferente? E ele diz, é o amor de Cristo que me constrange, é o amor de Cristo que me leva a agir dessa forma. Lá em Gálatas 2, versículo 19, Paulo vai falar e completa bem isso que eu estou dizendo aqui, porque ele vai dizer, olha, o amor de Cristo nos constrange, não é? E no versículo 19 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas, ele vai dizer, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Versículo 15. Ele morreu por todos nós para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, Jesus morreu, irmãos, para que nós vivêssemos. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. Esse é o aspecto positivo da nossa identificação com Cristo. Não apenas morremos com Ele, mas fomos ressuscitados com Ele para que pudéssemos andar em novidade de vida. Então ele diz, olha, Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si. Ele morreu. Morremos com Cristo, fomos crucificados com Cristo, Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo, ressuscitamos para uma nova vida em Cristo, uma vida em devoção àquele que morreu e ressuscitou por nós, porque se Ele não tivesse morrido, nós não teríamos a vida eterna, nós teríamos a morte eterna.
Ele morreu, nós morremos com ele, nós ressuscitamos juntamente com ele também. E isso é o que fazemos no batismo. O que é o batismo? Você, no ato batismal, você está declarando, na imersão, que você morreu para o mundo, você morreu para o velho homem, você morreu para o pecado e você ressuscita em Cristo para uma nova vida. Por isso que é novidade de vida. O evangelho, irmãos, ele é novidade de vida. O evangelho é mudança de comportamento. O evangelho é conversão. É você converter os seus maus caminhos. Eu estou seguindo numa direção pecaminosa e quando eu aceito a Cristo, eu converto as minhas ações, o meu comportamento. Então Paulo está dizendo, eu não posso continuar vivendo como antigamente. Eu preciso agora me dedicar a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez por mim. É isso que Paulo está dizendo nesse texto. O que me motiva para o Evangelho é agradar a Deus, é demonstrar a Ele tudo aquilo que Ele fez por mim. Ele morreu para que vivêssemos para Ele e não para nós mesmos. Isso é muito importante porque nós queremos viver aqui para nós mesmos. Esses são os nossos motivos de oração. Quais são os seus motivos de oração? Para que você viva bem, para que você tenha saúde, para que Deus cuide dos seus filhos, para que Deus faça isso por você, porque você quer passar na prova, né, tirar uma boa nota, porque você quer passar no Enem, porque você quer isso, porque você quer aquilo. Tudo isso é válido e tudo isso deve ser pedido e colocado diante do trono de Deus. Mas o que você tem pedido pelo Evangelho? O que você tem feito pelo Evangelho? Dentro do seu dia, se você tem plena consciência de que aqui nesse mundo é uma passagem, como que você pode viver sem pensar na vida além? Naquilo que vai acontecer no além, naquilo que lá é que está a eternidade, irmãos. Aqui é passageiro e a gente quer construir aqui o nosso edifício de tijolo. E Paulo diz que aqui é um tabernáculo, é passageiro, ele é montado e desmontado. A gente nasce, cresce, né, tem filhos e morre. Alguns nem chegam nesse ciclo todo. E esquecemos da vida eterna. Nós precisamos começar a construir a juntar, né, a fazer coisas para a eternidade, a juntar recursos, né? A gente aqui na Terra vive para juntar recursos, a gente vive para ter a nossa casa própria, a gente vive para ter o nosso carro, a gente vive para dar uma boa educação para os nossos filhos. E na eternidade, o que eu estou fazendo? Eu preciso viver para construir a minha morada eterna. Eu inverto, eu faço da terra o edifício, eu quero que aqui seja o edifício e como se lá fosse um tabernáculo. Sei lá, eu acho que muitas das vezes na nossa cabeça nem passa a eternidade, por isso que a gente tem tanto medo da morte. Senão, exclamaríamos como Paulo, a morte para mim é lucro. Porque aqui na terra, de ambos os lados, eu sinto os aguilhões do pecado. Para mim, o viver é Cristo e a morte é lucro. E ele continua. E assim que nós daqui por adiante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Paulo está dizendo, olha, antes eu não conhecia Cristo, eu conhecia Cristo segundo a carne. Então, eu perseguia Cristo. É muito interessante esse versículo, porque Paulo está dizendo aqui, eu via Cristo com preconceito. Eu via Cristo como um carpinteiro que vinha de um lugar obscuro, de onde nada de bom podia sair, a ponto das pessoas dizerem, pode vir alguma coisa boa dali, de Nazaré. Ele era seguido por um bando de homens incultos, por um bando de pescador, por ladrão.
por pessoas que não acreditavam nele, por pessoas que o abandonaram quando ele foi crucificado. Ele era seguido por mulheres. Era dessa forma que Paulo olhava para Cristo. E aí eu torno a dizer para você, você precisa sair daqui do século 21 e ir lá para o primeiro século. Ter o pensamento do primeiro século e olhar, aí você vai entender como aquelas pessoas olhavam para Cristo e o que Paulo está dizendo aqui, não é? Porque ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos mais deste modo. Quer dizer, antes eu tinha um pensamento a respeito de Cristo. Agora eu vivo na carne tudo aquilo que Cristo também viveu, todos os preconceitos. E torno a dizer para você, você não pode olhar a Bíblia e ler um versículo como esse e pensar que para você interpretar corretamente versículos como esse, você tem que entender que você agora está todo revelado. Nós temos a revelação bíblica, a revelação de Deus completa. Mas naquela época, Paulo estava escrevendo essa carta. Paulo estava dizendo essas coisas. Aquelas pessoas não tinham a revelação completa. E aquelas pessoas olhavam para Paulo e elas olhavam para o que Cristo havia sido e elas não conseguiam entender. Por quê? Esperavam o grande rei. Por isso que muitos judeus aguardam até o dia de hoje. E Paulo aguardava esse grande rei, o rei político. E por isso ele conhecia Cristo segundo a carne, com desdém, com desprezo. Mas agora ele diz, agora eu o conheço em espírito. Nós conhecemos Cristo, devemos buscar cada dia mais conhecê-lo em espírito e em verdade. Não olhando pelas circunstâncias, mas olhando para ele. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, todos esses pensamentos de louvor terreno, né, terrestre, de coisas terrestres, a gente já trabalhou bastante isso aqui hoje, né? Essa preocupação com as coisas que são terrenas, a nossa preocupação, a nossa mente, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, a forma como vivemos, deve ser pensando na eternidade, deve ser pensando no sacrifício de Cristo, porque Ele morreu para que todos fossem salvos. Todo aquele que nele crê será salvo. E aí ele pergunta, como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Mas ele já nos enviou. Portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra magnífica, por essa palavra belíssima do apóstolo. Glória a Deus pela inspiração que ele deu a esse homem para que ele pudesse produzir texto que fala tanto aos nossos corações e já falou a tantos corações. E nossa oração é que Deus venha fazer com que isso tudo não fique apenas no âmbito do conhecimento, mas que seja uma realidade em nossa vida, buscar cada dia mais a presença gloriosa de Deus em nossas vidas, buscar viver. Ele morreu para que nós pudéssemos morrer e nós ressuscitamos para que pudéssemos viver uma vida que demonstre Cristo, que demonstre o sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. Que você tenha um restante de dia abençoado e abençoador. Amém.